Beleza. Bom, pessoal, então, hoje nossa aula de manutenção, a gente está vendo aquele módulo de técnicas de desmontagem e montagem de conjuntos mecânicos. Na primeira aula, que foi segunda-feira, a gente conseguiu finalizar essa parte de as informações sobre desmontagem, né? A gente falou sobre sequência de aperto de parafuso, né? O Guilherme está até na aula que ele foi e trouxe alguma colaboração bacana para a gente. Então, da mesma forma que hoje nós vamos falar sobre montagens e mais algumas coisinhas depois, mais ao final. Da mesma forma, quem tiver alguma colaboração para tratar aí, pessoal, pode interromper, contribui. Né? O importante é a gente dar uma... Todo mundo aqui é profissional, a gente está querendo aqui dividir conhecimento, tá bom? Então, vamos lá. Beleza. Deixa eu encontrar aqui o slide correto. Tá onde a gente parou. Isso. Compartilhando tela. Ok, todo mundo já vendo? A gente está aqui nesse slide aqui. E, ó, o último slide que nós vimos, que nós finalizamos a parte de desmontagem, foi esse aqui, né? A gente falou um pouquinho sobre manuais e croquis, né? Falamos aqui sobre algumas coisas que vêm após a desmontagem, né? A gente vai desmontar, vai inspecionar aquelas peças, os equipamentos, né? Aqueles itens que nós tiramos e separamos daquela máquina, né? E a gente vai verificar o que é necessário fazer, né, para voltar a condição operacional bacana daquela máquina, né? Nós vimos até aquela questão de separar as peças em lotes, peças perfeitas, que precisam de um ajuste, que tem que ser substituídos ou que você manda para o laboratório, né? Aí vem aquelas questões do que nós fazemos depois que nós temos um diagnóstico, né? Nós vamos ou fazer uma peça nova, substituir alguma coisa, né? A gente vai recuperar uma rosca ali que tá com problema, né? A gente vai identificar um problema de projeto ali. Às vezes o projeto não é perfeito. Tem uma regra que fala assim: quando não convém você comprar um carro zero assim que lança aquele modelo, né? Porque é à medida que vai vendendo o carro, que as pessoas vão identificando os problemas no uso, né? Que vão se identificando aqueles pequenos defeitos de fabricação que aos poucos vão sendo corrigidos. Então, eu trabalhei com um cara há um tempo atrás, que ele trabalhou acho que na fábrica da Volkswagen, lá em São Bernardo do Campo, não sei, acho que foi. Aí ele mesmo falava, não compensa comprar carro zero assim que lança, porque dá muito problema, né? E são problemas que o proprietário nem percebe que existe. É uma vedação ali de alguma coisa, né? É um ajuste, é um barulho que começa a aparecer ali. À medida que os problemas vão aparecendo nas revisões, né, programadas, dos que os carros voltam para fazer revisão, às vezes a gente conserta muita coisa ali que o proprietário nem fica sabendo. É um recall programado, praticamente, né? Porque aí vem a diretriz lá da montadora, fala: quando o carro parar para fazer aquela manutenção programada, você troca isso, faz esse ajuste assim, assado. Com o tempo, aquilo ali vai ficando uma sintonia fina, e depois de um ano, mais ou menos, que foi um ano e meio que foi lançado aquele carro, aí sim ele já está mais, vamos dizer assim, isento de erros de projeto. Mas erros de projeto sempre vai existir, tá bom? Que recuperação de chavetas também, né? São coisas que a gente vai identificar e corrigir depois que nós percebemos os problemas, tá bom? Aí, para finalizar esse módulo aqui de desmontagem, eu trouxe aqui um videozinho do telecurso, né, que a gente viu também, e nós finalizamos a nossa aula. Vamos partir agora para falar sobre montagens dos componentes mecânicos, tá? Algumas informações sobre montagens. Tem outra videoaula ali também do telecurso falando agora sobre as montagens. E depois nós vamos falar sobre alguns elementos de máquinas em si. John, mas elemento de máquina a gente vê na outra disciplina. De fato. Mas como a gente está vendo que essa questão de montagem e desmontagem das máquinas, dos equipamentos, vamos passar o olho aqui em algumas coisas, porque conhecer esses itens é necessário para que a gente consiga identificar ele na máquina e montar e desmontar adequadamente. Correto? E até porque alguns desses elementos que eu vou mostrar aqui para vocês aqui, eles não estão na ementa lá do curso de elementos de máquinas. Então, informação complementar não faz mal para ninguém. Vamos lá, então.
Deixa eu passar isso aqui para a tela grande, para ficar bacana na filmagem. Vamos lá. Mesmo esquema, tem muito texto aqui, vamos lendo com calma, vamos fazendo alguns comentários. Quem quiser participar, fica à vontade também. O importante aqui é a gente finalizar isso aqui com o máximo de conhecimento possível. Então, vamos lá. A montagem tem por objetivo maior a construção de um todo, constituído por uma série de elementos que são fabricados separadamente. Vocês lembram aquela definição de máquina da NR12? Lá que tinha que máquina é um conjunto de peças isoladas que montadas, têm movimento entre si e tem uma finalidade. Elas fazem um movimento e esse movimento é para executar alguma coisa. Né? É o mesmo caso aqui. É um todo constituído por uma série de elementos que são fabricados separadamente. Definição de máquina. Esses elementos devem ser colocados em uma sequência correta, isto é, montados segundo normas pré-estabelecidas, para que o todo seja alcançado e venha a funcionar adequadamente. Está desmontado? Vai ter que montar adequadamente, né, respeitando uma certa sequência, um certo ajuste entre essas peças, né, para que aquele equipamento volte a trabalhar da sua condição original sem nenhum problema adicional àquele que você já consertou. Né? Não adianta também. Está com problema, você conserta, você desmonta, conserta, vai montar, dá problema. Não, tem que montar adequadamente. Em manutenção mecânica, esse todo é representado pelos conjuntos mecânicos que darão origem às máquinas e equipamentos. Perfeito. Recomendações para montagem. Né? Vai montar um equipamento, você tem que prestar atenção em certos detalhes. Vamos lá? Verificar se todos os elementos a serem montados encontram-se perfeitamente limpos, bem como ferramental. Ok. Examinar os conjuntos a serem montados para se ter uma ideia exata a respeito das operações a serem executadas. Novamente, vocês lembram que eu falei lá? Montagem e desmontagem de componentes mecânicos. Tudo gira em torno de planejamento. Conhecer os componentes, organizar, separar eles em bancada, numa certa ali, sequência ali que você já vai saber mais ou menos o que vai em que. Se é uma coisa nova ali, você está desmontando, vai fazer o seu croquis. Croquis à mão, Jonathan? Pode ser, mas se você está em uma máquina ali, o celular, tira uma foto. Né? Vai fazendo ali um passo a passo de desmontagem, que para fazer a montagem depois, considerando alguns ajustes ali, é praticamente a mesma coisa, só que inversamente, de trás para frente. Tá? Consultar planos ou normas de montagem, caso existam. Esses planos seriam os manuais das máquinas. A gente está falando aqui de máquinas que normalmente vêm com manual para que o pessoal da manutenção das empresas consigam trabalhar adequadamente. Né? Se não tiver, aí vem aquela questão. Você mesmo vai fazer esse procedimento. Examinar, em primeiro lugar, a ordem de colocação das diferentes peças antes de começar a montagem. É aquele negócio, planejou, organizou, já colocou em bancada as peças ali, mais ou menos na sequência que você vai montar. Desde que não haja planos e normas relativas à montagem. Se o seu manual já traz as informações, beleza, só organiza. Se não traz, você organiza e planeja. Vai separando tudo certinho ali para que você consiga trabalhar adequadamente. Verificar-se nos diferentes elementos mecânicos a pontos de referência. Vocês lembram que naquele vídeo, né, o cara lá, aquele mecânico lá, ele fala sobre os pontos de referência? Né? Você está desmontando uma máquina lá, faz um traço em algum lugar ali, fala, opa, peraí, esse alinhamento desse parafuso tem que ser assim mais ou menos, para ficar encaixado ali, para que eu tenha uma referência. Um detalhe, depois que a gente estava vendo aquele vídeo, eu lembrei, uma vez eu comprei um guarda-roupa, né? Aí eu fui, mudei de casa, precisei levar esse guarda-roupa da casa antiga para a casa nova. O cara que desmontou o guarda-roupa, ele fez lá quase que um mapeamento de cada uma daquelas peças. Né? Independente do modelo do móvel, vamos dizer assim, ele fazia um traço numa peça ali, numa peça de madeira, né? E riscava outra peça de madeira que estava trabalhando junto. Aí ele sabia e fazia uma anotação lá escrita. Ele pegava uma caneta e fazia um traço, uma anotação, uma marcação. Para que quando ele fosse montar, independente se ele conhecia ou não aquele modelo de móvel, ele só chegava lá, opa, peraí, isso aqui encaixa aqui. Né? São pontos de referência para te facilitar. Evitar a penetração de impurezas nos conjuntos montados, protegendo-os adequadamente. Às vezes, pessoal... Ô, John, mas quase tudo já geralmente faz uma marquinha.
Faz, né? Nos ambos, tipo um cortinho para mostrar. Pois é. Principalmente naquelas janelas lá de saída, aquelas coisas, geralmente tudo tem o lado certo. Pois é, né? Às vezes, se não tiver, você mesmo pode fazer, né, Will? Porque te facilita, cara. Isso aí é aquele macete que com o tempo você vai pegando, porque às vezes você perde muito tempo tentando encaixar as coisas ali da melhor forma, que não precisa. É só você fazer uma marcação que você consegue. Principalmente em cardan de caminhão, que nem aqui em casa aqui dos meninos costumam estragar aqui dos meus irmãos. E eles fazem a marcação, porque aqui lá tem balanceamento. Você sabe como é que é? Tem que marcar certinho, porque se não colocar no lugar depois ele vibra. Aí não funciona. E desbalanceia. Desbalanceia quase tudo funciona assim, né, mecânica? Você tem que fazer uma marcação para você montar do jeito que tava. E antes de desmontar, olhar o jeito que tava certinho, porque senão depois já sabe. Hoje tem mais recurso, né? Que a gente consegue tirar uma foto, verifica ali como que era antes para depois montar. Antigamente era no Oi mesmo, era no Oi na experiência, naquela TechPix. Na memória. Na memória, fazia aqueles desenhos lá que ia passando de mecânico para mecânico. Hoje em dia tem mais recurso, pessoal. Tem tanto recurso que o povo hoje não sabe utilizar. Tanta coisa que tem na internet aí para a gente aprender a desenvolver mais na profissão, e o povo fica perdendo tempo com coisa na internet. Mas vamos lá, aqui, ó. Quando aqui eu falo aqui de evitar a penetração de impureza, protegendo os conjuntos adequadamente, é isso aqui, ó. Às vezes você está fazendo ali um trabalho ali nessa máquina em um ponto apenas. Né? Vamos dizer que você tem que fazer um tratamento, né, nesse eixo furado aqui, ou na rosca, ou você vai fazer alguma coisa aqui, sei lá, um tratamento, um ajuste nessa peça. Isso vai soltar fumaça, vai soltar limalha, vai soltar qualquer resíduo de óleo aqui. Então você vai e protege o resto da máquina para evitar que essas impurezas penetrem aqui nesses componentes. Aqui tem um rolamento. Se cair uma limalha aqui, pode danificar. Né? Se cair um lubrificante diferente do que está programado aqui, talvez ele seja incompatível, vai dar problema também. Né? Então, protege os equipamentos para evitar. Se vai pintar alguma coisa, né? A gente pega, por exemplo, em funilaria, pessoal que faz reforma de carro, vocês veem que vai fazer uma pintura, protege um monte de superfície ali, né, com papel, que seja ali, para que naquele trecho não pode entrar pintura, então você protege tudo aquilo lá. Né? Então, a proteção das partes que não podem ser expostas. Fazer teste de funcionamento dos elementos, conforme a montagem for sendo realizada, para comprovar o funcionamento perfeito das partes. Isso aqui é o seguinte, ó. Deixa eu dar um exemplo bem pessoal aqui. Eu sou projetista. Quando eu estou fazendo algum projeto, né, um projeto extenso, né, que tem muitos documentos, né, que tem muitas pessoas envolvidas, tem um cara que me contratou, tem um cara do financeiro, tem um cara lá da gerência, tem um cara de segurança do meio ambiente, né, todos eles lá na empresa que me contratou são interessados naquele projeto. Concorda com isso? E cada um vai enxergar de acordo com as suas necessidades. O cara do meio ambiente não vai olhar para um projeto da mesma forma que o cara da obra. Né? Cada um vai enxergar ali o que interessa naquele projeto. Então, o que eu faço? Lá no início, eu dei um vacilo, que eu peguei um projeto, eu tinha um escopo, fiz o projeto inteiro, detalhei bonitinho, e entreguei. Quando entreguei o projeto, todo mundo veio fazendo comentários. Ó, isso aqui não funciona bem, isso aqui pode ser assim, isso aqui para mim não dá certo, muda isso aqui, isso assim, assado. Ou seja, aquele tempo que eu despendi para fazer o detalhamento daquele projeto, eu perdi ele. Porque eu tive que voltar lá nas primeiras fases para ir adaptando de acordo com as coisas que o pessoal foi comentando. Né? O que eu faço hoje, então? Eu tenho o escopo, eu faço um projeto básico, entrego. O pessoal analisa a solução como um todo, poucos documentos, não gastei tanto tempo. O pessoal analisa, faz os comentários, e em vez de eu detalhar até o final, não, eu vou detalhando por partes e vou entregando para todo mundo. Aqui, ó, fiz esse pedaço aqui, é isso que você queria? Tá com, beleza? Ótimo. Tá aprovado? Não, tá aprovado. Beleza. Não tenho retrabalho. Eu não perdi muito tempo até identificar alguma coisa que precisa ser revisado. Né? Isso aqui é a mesma coisa. À medida que eu vou montando o equipamento, eu já vou testando ele.
né? Eu finalizei ali um bloquinho ali de montagem, beleza, deixa eu ver se já está funcionando, porque se eu monto tudo, e vamos dizer que tem 10 sequências de montagem, eu montei tudo, fechei o equipamento, vou testar. Naquelas 10 sequências de montagem, deu um problema de ajuste ali na segunda sequência. Resultado, da terceira para frente eu já perdi tempo. Então é o seguinte, tá montando, testa ali, ok, tá funcionando, beleza, passa para o próximo. Ok, tá funcionando, passa para o próximo. Bom, para evitar de ficar perdendo tempo. Aí fala aqui, ó, por exemplo, verificar se as engrenagens estão se acoplando sem dificuldade. Por meio de testes de funcionamento dos elementos, é possível verificar se há folgas e se os elementos estão dimensionalmente adequados e colocados nas posições corretas. E finalmente aqui, ó, lubrificar as peças que se movimentam para evitar desgastes precoces causados pelo atrito dos elementos mecânicos. Essa lubrificação não é aquela lubrificação definitiva de quando o equipamento já está trabalhando e você precisa lubrificar, que a gente estudou há uns tempos atrás, né? Essa lubrificação aqui, ela é feita com o mesmo lubrificante para que não dê problemas de mistura, incompatibilidade, contaminação. Só que aqui é só o suficiente para que você não desgaste as peças enquanto você está fazendo esses testes preliminares. Está montando, vai lubrificando ali, vai deixando ali tudo mais ou menos bacana para que não desgaste nada. E quando você fechar tudo, aí sim você lubrifica da forma adequada para que a máquina possa funcionar, vamos dizer assim, velocidade de cruzeiro. Joga? Então isso aqui, pessoal, é só um passo a passo. Isso aqui não é um manual que veio lá de uma norma internacional, não. Isso aqui vamos dizer, é uma organização do que você já tem que fazer ali, que você já sabe o que você tem que fazer, né? Mas em vez de estar só na sua cabeça, alguém veio aqui e escreveu para que ficasse um pouco mais esquematizado. Obviamente que você, à medida que você for trabalhando, na sua experiência, você vai, pô, da outra vez eu esqueci aquele alicate, deixa eu trazer o alicate aqui antes de começar a trabalhar aqui, que eu sei que eu vou precisar dele. Planejamento. Né? Já faz toda essa verificação, é que nem dirigir. Aos poucos você vai fazendo isso sem ver, praticamente. Mas o que é? É trabalhar não no automático, é trabalhar com cabeça, com raciocínio. Peraí, eu vou fazer aquilo, então eu vou precisar disso, disso e disso. Né? Pode ser que dê um problema nisso, então eu já vou levar uma ferramenta aqui que vai corrigir isso. Tá? Para trabalhar com um pouco mais de qualidade e com menos tempo. Joia? Aí aqui, ó, esses dois slides aqui é só uma informação básica que é o seguinte. Numa montagem de equipamento, vocês lembram que eu falei que a montagem e desmontagem, ela não é só por conta da manutenção. Às vezes você está trabalhando numa empresa que monta equipamentos, né, que vai montar ali um motor, né, a empresa vende, eu trabalho na VEG, eu vendo motor, né, então você tem ali um processo de montagem de equipamentos e desmontagem eventualmente também. Nessa questão de montagem, ou você tem essa montagem peça a peça, o que é? Pô, sou eu mecânico, eu tenho aqui um monte de peça que eu desmontei, eu vou montar esse equipamento de novo aqui, né? Aí você vai peça por peça, você pega uma junta, pega aquela outra, vai, trabalha ali, né? Um controle de funcionamento indicará se será preciso fazer correções, né? Ou seja, você vai montar uma peça do início ao fim. Outro esquema de montagem é essa questão de montagem em série, principalmente se você estiver fazendo trabalhos industriais. A figura seguinte, a título de exemplo, mostra a sequência de operações a serem realizadas para a montagem de uma série de bombas de engrenagem. Ó, essa aqui é a linha de produção do Joãozinho. O esquema do Joãozinho é fazer essa montagem inicial, né? Colocar esse eixo aqui, essa engrenagem aqui e na carcaça. Beleza, aí vem o José. O José vai pegar aquele trabalho do Joãozinho e vai complementar, vai colocar outra engrenagem, vai colocar um rolamento aqui e essa ponta de eixo, vai colocar o eixo aqui para cá também. E isso ele vai repetir isso durante todo o trabalho dele. Ele vai pegar o serviço do João e vai fazer a parte dele. Do José vai passar para o Joaquim, que aí ele vai pegar e vai concluir aquela fase, vai passar para o outro colaborador lá que vai fechar a máquina e zerar. Okay? É a linha de montagem, como se fosse um carro passando aqui. Cada um tem uma função, né, para produzir mais peças, mais equipamentos, né, no menor tempo.
Quem começou com essa história foi o tal do Ford, né? Quando ele lançou a linha de montagem para aquele, acho que eu esqueci o nome do carro, é T alguma coisa. O primeiro carro. Ford Model T. É Model T, isso mesmo. Aí vem o Tesla e faz vem o rapaz lá da Tesla lá e faz o Model S. Model S, Model X. Tá certo. Vamos lá. Model 3. Eu tava vendo os vídeos essa semana e tá organizando lá para fazer o lançamento do Falcon Heavy com Starship, né? Tá ficando bacana, caramba, que negócio lá. Daqui a pouco ele tá voando de novo. Muito louco. Vamos, tô doidão. Vamos lá então, aqui, ó. Métodos para a realização de montagem. É aquele negócio que eu falei, né? De novo, organização, planejamento. Às vezes eu fico muito repetitivo, mas é bom, né? Que aí, brincando, a gente fica decorando as coisas. Caso não haja manual de instruções ou esquema de montagem, deve-se proceder da seguinte forma: fazer uma análise detalhada do conjunto antes de desmontá-lo. Está coerente com o que eu venho falando para vocês aqui. Fazer um croquis mostrando como os elementos serão montados no conjunto. Beleza, tá coerente aqui, né? Você fez uma análise, né? E antes de desmontar, você já começa a fazer um croquis para saber o que encaixa em quê. Anotar os nomes dos elementos à medida que vão sendo retirados dos conjuntos. Se você não sabe o nome daquele elemento, você nomeia ele de alguma forma ali. Mas, né, à medida que você vai trabalhando, você vai conhecendo elementos de máquina, você sabe o que é. Isso aqui é um eixo, isso aqui é uma engrenagem, isso aqui é uma bucha, isso aqui é uma cupilha, isso aqui é um contrapino, né, isso aqui é um anel elástico. Isso aqui você conhece, você vai relacionando. A montagem deve ser baseada no croquis e nas anotações feitas anteriormente, invertendo-se a sequência de desmontagem. Bom? Ok. Vamos assistir um videozinho aqui de uns 10 minutos, tá? A gente já viu de desmontagem, a gente vai ver aqui o de montagem do telecurso também, e depois a gente vai dar sequência em alguns elementos de máquinas aqui que são necessários conhecer, serem conhecidos, para que a gente saiba trabalhar com eles aqui nessas questões de montagem e desmontagem também. Vamos lá. Só que antes, deixa eu ficar um pouco escondido aqui, porque eu vi a filmagem da aula de ontem lá, que eu fiquei 10 minutos aqui parado e fica muito sem graça. Qualquer coisa eu tô por aqui, viu? Na última teleaula, a gente teve a oportunidade de ver como se faz uma desmontagem de um conjunto mecânico. Mas tudo que é desmontado tem que ser montado novamente, certo? Da mesma maneira que a desmontagem exige uma série de procedimentos, com a montagem também acontece a mesma coisa. Mas que procedimentos são esses? Como fazer para montar um conjunto mecânico? Bom, como você já deve ter percebido, a montagem de conjuntos mecânicos é justamente o tema da teleaula de hoje. Hoje você vai ver as principais recomendações para a montagem. Vai ver também o que é uma montagem peça a peça. E por fim, você vai saber como é uma montagem em série. Ô, Tito, vem cá. Oi, vem dar uma olhadinha aqui, que beleza. Poxa, ficou uma joia, hein, meu querido? Pena que você esqueceu 2 peças. Não é possível. O conjunto mecânico está todo montadinho. Aparentemente o conjunto mecânico está todo montado. Só que sobraram 2 peças, Caio. Eu já sei o que aconteceu. Eu montei o conjunto mecânico inteirinho, mas eu desprezei o croquis. Isso já viu, né? Aí, monta desprezando o croquis, quebra a cara. É isso mesmo. O Caio está certo. Pena que ele só se deu conta disso depois de ter feito o trabalho. Por isso, é muito importante que você tenha um croquis à mão sempre que for montar um conjunto mecânico. Afinal, no croquis estão definidas todas as posições dos componentes do conjunto mecânico. É um verdadeiro mapa do conjunto mecânico. Aqui estão todos os componentes e as posições em que eles devem ser montados. Eu, que já tenho uma boa experiência nessa área, sempre consulto o croquis. Por isso, posso afirmar sem medo de errar. Quando eu monto um conjunto mecânico, nunca sobra peça. E já que nós estamos falando de montagem, além de consultar o croquis, o que mais devemos fazer? Antes de começarmos a montagem propriamente dita, vamos procurar entendê-la melhor.
A montagem tem por objetivo maior a construção de um todo que é constituído por uma série de elementos que são fabricados separadamente, como esses elementos aqui. Eles foram construídos em separado, mas devem atuar em conjunto, interligados uns aos outros. E a partir dessa união, que eles vão acabar formando um todo, que no nosso caso é o próprio conjunto mecânico. Por isso, não adianta simplesmente ir encaixando, montando, ligando um elemento ao outro sem nenhum critério. Para que eles se transformem num conjunto mecânico, esses elementos devem ser colocados em uma sequência correta. Isso é, eles devem ser montados a partir de uma sequência lógica. É por isso que a montagem de conjuntos mecânicos exige a aplicação de uma série de técnicas e cuidados por parte do mecânico de manutenção. É o que a gente vai ver a partir de agora. A primeira coisa que o mecânico de manutenção deve fazer quando for montar um conjunto mecânico é seguir, caso exista, as especificações dos fabricantes dos componentes. Isso ajuda muito a gente a conhecer esses componentes e como lidar com eles. Mas o trabalho do mecânico de manutenção vai além disso ou não vai? Ou se resume a seguir as especificações do fabricante? Imagina que é isso, vai muito além, né? O controle de qualidade, por exemplo, né? Sejam de peças novas ou recondicionadas, é outra obrigação muito importante do mecânico de manutenção. Controle de qualidade? Como assim? Olha, por exemplo, essa peça aqui, se você reparar bem, ela tem uma falha. Os dentes estão gastos. E se a gente utilizar uma peça nesse estado, é claro que o conjunto vai ter problemas. Por isso, conferir a qualidade das peças que serão utilizadas na montagem do conjunto mecânico é tarefa do mecânico de manutenção. Além de problemas como esse, o que mais o mecânico de manutenção deve fazer para garantir o controle de qualidade? A peça pode estar fora das dimensões corretas, ou ser apenas uma peça parecida com a que se precisa, e não a peça exata. Qualquer um desses casos, se essa peça for colocada na montagem de um conjunto mecânico, poderá produzir falhas e danos em outros componentes. Quer dizer, de repente você desmonta uma máquina para consertá-la, mas ao montá-la usa peças inadequadas. E isso pode acabar danificando ainda mais aquilo que era para ser arrumado. Não é isso, Francisco? Exatamente. Por isso, existe uma série de procedimentos que devem ser adotados quando a gente for montar algum conjunto mecânico. Agora sim, Tito. Já errei uma vez, não vou errar de novo. É isso aí. Ó, o conjunto mecânico está todo desmontado. Agora vamos remontar. Qual é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo, Caio, é verificar se todos os elementos que vão ser montados no conjunto, assim como o ferramental, se estão perfeitamente limpos. Isso pode ficar tranquilo. Eu mesmo limpei tudo. Então vamos examinar os elementos que serão montados. Isso para a gente poder ter uma ideia exata a respeito das operações que serão executadas. E o manual e o croquis? A gente não vai consultar? Se eles existirem, é claro que sim, Caio. Esse conjunto mecânico, ele tem manual? Aqui, ó. Veja, Caio, a partir desse manual, dá pra gente montar o conjunto mecânico sem problema nenhum. Ó, está tudo aqui, ó. Peraí, e no caso de não existirem manuais de montagem, hein? Também não tem erro não, Caio. Aí então você deve examinar, em primeiro lugar, a ordem de colocação das diferentes peças, antes de começar a montagem propriamente dita. Outra coisa importante, verifique se nos diferentes elementos mecânicos há marcações de referência. Peraí, marca de referência? Quer ver de perto? As marcas de referência, quando existem, são de fácil localização. Como essa aqui aí que você vê. Quando houver, não tem segredo. É só fazer a montagem segundo as referências existentes. Pô, Tito, não tem nada que eu tenha feito aqui que eu tenha feito certo. Que isso, Caio, não se preocupa não. Essa proteção que você fez aqui nos elementos, ó, tá parabéns, meu querido. Também depois de tanto trabalho que eu tive para limpar, eu não queria ver esses elementos cheios de impureza. E antes que você diga alguma coisa, eu já vou dizendo que tem um procedimento que eu nunca deixo de tomar. É a pré-lubrificação das peças que se movimentam. Isso eu já aprendi direitinho. Evita desgastes precoces dos elementos mecânicos. Desgastes que são causados pelo atrito. Outra coisa muito importante é fazer testes de funcionamento conforme o equipamento for sendo montado. Daí outra coisa que eu nunca deixo de fazer, Tito. Afinal de contas, são os testes de funcionamento que me dizem se há folgas entre os elementos e se eles estão dimensionalmente corretos e colocados nas posições certas.
Realmente, a montagem de conjuntos mecânicos só terá êxito se for feita uma pré-lubrificação dos elementos e testes de funcionamento durante e após a montagem. Mas como você viu, não adianta apenas pré-lubrificar as peças quando a gente for montar um conjunto mecânico. Há uma série de outras recomendações durante a montagem. Recomendações de extrema importância e que você deve seguir sempre. E por falar nessas recomendações, nesses procedimentos que devem ser adotados, que tal a gente dar uma repassada neles para que fique tudo em cima? Antes de começar a montagem de um conjunto mecânico, é preciso checar se está tudo limpo, consultar os catálogos ou croquis, examinar a ordem de colocação das peças, verificar se há marcas de referência nos elementos mecânicos, testar e proteger os conjuntos montados. Além, é claro, de não se esquecer da lubrificação. Mas e os métodos para a realização da montagem? Como serão? Vamos ver isso melhor? Nos setores de montagem mecânica das indústrias, existem basicamente 2 métodos que são usados para a montagem de conjuntos mecânicos. Um desses métodos é o da montagem peça a peça, e o outro é a montagem em série. Mas como serão esses métodos? O peça a peça e o em série. Vamos ver? Montagem peça a peça e montagem em série. Como é que é isso, hein, Tito? Bom, Caio, para começo de conversa, a montagem peça a peça é realizada numa bancada. Como essa bomba de engrenagem que a gente está montando aqui, ó. Dá uma olhada nesse desenho aqui, ó. Essa figura mostra a sequência de operações que devem ser realizadas para montar essa bomba. Como a maioria das peças já está ajustada, a montagem em si limita-se a juntar as peças de uma maneira ordenada. Tá bom, e depois disso, como é que eu vou saber se tá certo? Bom, aí entra em campo o controle de funcionamento, que vai indicar se é preciso fazer correções ou não. Tudo bem, esse é o método de montagem peça a peça. Agora, como é que é o método de montagem em série, hein? Bom, dá uma olhada nessa figura aqui, Caio, ó. Ela mostra pra gente a sequência de operações que são realizadas para montagens em série de bombas de engrenagens, que é muito utilizada numa linha de produção. Até aqui tudo bem, afinal de contas, com o manual de instrução ou com o esquema de montagem, fica realmente tudo mais fácil. Mas e quando não existe nem uma coisa nem a outra? E aí? O que fazer, Francisco? Nesse caso, o trabalho pode ser um pouquinho mais difícil, mas também nenhum bicho de 7 cabeças. É preciso fazer uma análise do conjunto antes de desmontá-lo. Fazer também um croquis que vai mostrar como os elementos estão montados no conjunto. E também anotar os nomes dos elementos na sequência em que vão sendo retirados do conjunto. Aí não tem erro. Depois de fazer isso tudo, é só dar sequência à montagem, que deve ser baseada no croquis e nas anotações feitas anteriormente. Anotou? Então continua com a gente, que agora é hora da revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou sabendo quais as principais recomendações para a montagem de conjuntos mecânicos. Viu também o que é uma montagem peça a peça. E por fim, soube o que é uma montagem em série. Depois dessa teleaula, ficou muito mais fácil. Bom, pessoal, aulinha básica, né? Teleaula básica, né? Para a gente só fazer um apanhado geral do que a gente já apresentou, tá bom? Vamos continuar? Beleza. Na questão de montagem e desmontagem, se faz necessário conhecer alguns elementos, né, alguns elementos de máquinas ali, que vão estar na sua frente, né, que você precisa ou montar ou desmontar, né, para chegar no seu objetivo ali. Tá? São muitas coisas, né? Eu vou apresentar aqui alguns para vocês. Tá? Provavelmente, quem já trabalha na área já conhece todos aqui. Né, isso aqui é do dia a dia, né, eu não vou estar inventando nenhuma novidade aqui para ninguém, tá? Mas acaba que tem gente que ainda não conhece, né? Ou porque não trabalha na área, porque está entrando aqui agora, né? E aí a gente vai conhecer com o tempo, tá? Trouxe aqui algumas imagens, eu vou entrar no Google aqui também para bater umas fotos, para procurar umas fotos mais visíveis lá para a gente conhecer esses elementos, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui, então, com alguns órgãos de fixação. Uniões foscadas são submetidas a vibrações e podem soltar-se por alguma razão. Eu até li um parafuso. Vocês lembram quando a gente estava... Eu acho que eu vou
até diminuir isso aqui, ó. Deixar na tela assim, que aí fica mais fácil para a gente acompanhar e ir trocando aqui. Vocês lembram lá naquela questão que eu olhei flange de tubulação? Eu mostrei aqui para vocês, aqui, ó. Nesse caso, eu tenho aqui essas porcas, né, que fazem o travamento aqui desses flanges, certo? Nesse caso aqui, não existe nada fazendo aqui vamos dizer assim, um travamento, né, nesses parafusos. Até porque a tubulação é um equipamento estático, né? Ele não tende a vibrar tanto. Ele vibra, ele dilata, mas ele não tende a vibrar tanto. Então, não se faz necessário em tubulação a gente colocar um elemento aqui, além da porca, para fazer o travamento aqui, tá? Normalmente só tem uma arruela entre o corpo do flange e a porca. Não tem contra-porca, não tem contra-pino, não tem nada. Tá? Mas, eventualmente, dependendo do seu equipamento, vai precisar ter alguma coisa aqui para fazer com que essa porca ela não desenrosque. Né? Seja porque o equipamento vibra muito, seja porque ele dilata mais do que a capacidade da porca de manter a pressão. Bom, e aí, alguns deles nós vamos conhecer aqui agora. E, ó, existem dois tipos de travas. Travas por fechamento de forma, que são essas aqui. Né? O nome dela já indica basicamente, porque é o seguinte, ó, fechamento de forma, é a mais segura e impede o afrouxamento da união. Eu tenho aqui um parafuso e uma porca. Aí eu coloco aqui uma chapinha, nesse formato aqui, ó, né? De forma que acontece o seguinte, essa orelha aqui, eu dobro para baixo aqui, ó. E essa orelha aqui de cima, aqui não dá para escrever, não. Essa orelhinha aqui, eu dobro para cima e fica mais ou menos assim, ó. Eu prendi com a porca, essa chapinha que faz um papel de arruela, ela trava aqui e trava aqui. Ou seja, a porca ela não gira mais. Eu posso ter também uma trava por... Alguém abriu aí para falar. Mas daí eu nunca vi, ué. Não, acontece também, né? Trava por chapa dobrada. Deixa eu ver se eu acho a imagem aqui. Eu já vi dessa aí, já não lembro onde que é. Alguma peça de suspensão de carro tem essa porca, tem essa... tipo essa arruela aí. Ela faz o papel de uma arruelinha mesmo. Aqui nas imagens aqui eu não encontrei, não. Mas aqui, quer ver? É mais ou menos isso aqui, ó. Esse aqui é a orelha para cadeado. Não é isso aqui também, não. Mas é mais ou menos isso aqui. Imagina que eu peguei essa peça aqui, né? Estou colocando ela embaixo de uma porta como se fosse um parafuso. Essa orelha eu vou travar na lateral da peça. E a parte de cima aqui, eu vou vir aqui com uma alavanca aqui e vou dobrar para cima, travando no próprio sextavado da porca. Aí eu posso ter também, ó, uma trava por cupilha. O que é isso aqui, ó? A cupilha, né, é como se for cupilha ou contrapino. Olha só, tá vendo essa manilha aqui? A gente usa muito isso daqui para fazer montagem de linha de vida para passar cabo de aço. Aqui, ó, eu tenho a manilha. Isso aqui é um pino. E aqui, ó, aqui eu tenho aqui, né, como se fosse uma porquinha aqui. E aqui eu tenho uma cupilha ou um contrapino. O próprio pino aqui ele tem um furo, onde eu passo essa cupilha aqui para travar, para evitar dessa porca sair e esse pino sair para cá. Então, ele está simplesmente fazendo um papel de travamento aqui. Eu passei, dou uma amassada aqui na ponta aqui para que essa peça não se movimente mais. Ok? Ô, John. Pode falar. Não sei se vai ser a mesma que está aí na sua imagem, mas eu acabei de mandar uma aí no grupo. Eu fechei aqui, deixa eu olhar aqui no celular para ele. É essa mesmo, aí. É essa mesmo. Perfeito. Aí, pessoal, dá uma olhada no grupo lá que o William Ananias mandou para a gente uma imagem dessa primeira trava aqui, ó. Essa trava por chapa dobrada. Ah, não, agora eu vi. Essa já vi, agora eu lembrei. Já viu, né? Essa trava por cupilha, então, essa que eu estou mostrando para vocês, ela pode ser assim, ela pode ser assim também, ó, como se fosse quase como um chaveiro, né? Aquele negocinho
ela é argola de chaveiro, mas ela funciona para travar um pino também. Para que isso? Para evitar dessa peça sair. Né? Aqui tem vários formatos. Isso aqui é uma cupilha ou contrapino que a gente chama. Aqui, ó, nesse caso aqui está mais visível ainda. Tem um furo no eixo aqui, ó, né? No eixo, nesse pino, nesse parafuso que seja. Aí eu passo a cupilha aqui, dou uma amassada na ponta para evitar dessa porquinha sair para fora. Aqui novamente. Ok? Ó, essa aqui tá aqui nesse exemplo, mas é um recurso, né? Parece meio uma gambiarra, mas é um recurso que às vezes dá para fazer também. Ó, você vai abraça essas peças aqui com arame para que uma faça o travamento da outra. Aí elas ficam relativamente travadas aqui também. É gambiarra que fala, não. Como é que o Dari falava, Will? Recurso técnico. Recurso técnico. Engenharia alternativa. Engenharia avançada. Engenharia alternativa. É desse jeito mesmo. Assim, mas eu não ia ficar feliz de encontrar isso no campo, não. Mas às vezes a gente acha. Tem hora que não tem nada. Às vezes não tem nada. É o que você tem, então é o que você faz. Aqui, ó, uma trava por chapa dobrado e furo. É semelhante a essa aqui, ó. Né? Só que essa aqui, ela tem em vez de eu fazer essa dobrinha aqui na lateral, né, do lado do pino ou do parafuso, que seja aqui, eu tenho um furo, né, e eu vou vamos dizer assim, esse umbigo aqui que sai para fora, eu enfio aqui nesse buraquinho, né, e do lado oposto eu travo aqui no sextavado. Parecido com esse aqui, só que em vez de ser na lateral, tem um furo aqui na própria peça. Trava por chapa encaixe. Eu tenho aqui a cabeça de um parafuso, de um pino roscado, que seja. Né? E aqui é como se fosse aqui o encaixe de uma chave de boca, só que ele tem um furinho aqui, onde eu meto um parafuso aqui e está travado. Né? E trava por parafuso. Aqui, eu não conheço esse aqui não, mas me parece esse aqui ser um eixo roscado, principalmente, uma barra roscada, sendo que na extremidade dela aqui tem um ponto para parafuso. Funciona quase que como se fosse uma chaveta improvisada, só que em vez de isso aqui girar, ele está travando aqui para que não saia. Isso aqui eu não conheço aqui também não. Os mais comuns são esses que a gente mostrou aqui para trás. E ainda tem, né, essas são o fechamento de forma, né, que a gente modifica a forma dos elementos aqui para travar. E tem por fechamento de forças. O que ele quer dizer isso aqui, ó? Vocês lembram que o metal, o aço principalmente, ele tem uma deformidade. Ele pode deformar elasticamente, vamos dizer assim, que quando eu solto a carga, ele volta ao normal. Correto? Beleza. Se ele mantém essa elasticidade, ele vai oferecer uma resistência quando ele está sendo deformado. Perfeito? Essa resistência, eu aproveito ela para fazer o travamento daqueles itens, daquele eixo, daquele parafuso, daquele elemento que eu quero que não se movimente. Aqui que eu tenho uma arruela elástica. Em vez de ser uma arruela, uma chapinha assim redonda, reta, eu tenho ela meio que deformada, fazendo um 8 assim deitado. De forma que, imagina que eu coloquei o parafuso aqui, estou roscando e o parafuso vai comprimindo ela. Se ela está fazendo esse formato de 8, na hora que eu vou comprimir, ela vai deformar, só que ela vai fazer uma resistência para cima, né? Porque ela está sendo deformada. Essa resistência faz travar todos os dentes da rosca do parafuso aqui, evitando dele ficar deslizando facilmente. A arruela de pressão, vocês devem conhecer. Tem também aquela... vai entrar aí não? Aquela cola Loctite, passa, trava parafuso. Como é que é? Aquela negócio em vermelho, não sei se é Loctite que fala. Você já viu aí, Will? Pra travar parafuso? Já vi, já. É uma que vem muito bem, parece um silicone vermelho. Vermelho, isso. Não, gente, desculpa, mas essa eu não conheço. Não. Como é que escreve? Loctite. L-O-C-T-I-T-E. Deve ser não assim. Tem o K, não. Ah, tá. Acho que eu já sei o que você quer falar. Daqui a pouco eu vou mostrar para você um negócio, aí você me fala se é isso mesmo, tá? Beleza. Daqui um minutinho eu te mostro uma coisinha, aí você me fala se é isso mesmo. Aqui, ó, arruela elástica. Eu chamo isso aqui de arruela de pressão. Vamos ver se vai ser.
mais ou menos. Essa aqui, só que ela tem o mesmo princípio de funcionamento, só que ela é arrebentada aqui, tá vendo? Aí, quando a gente comprime ela vai fazer essa força de reação para trás, travando o meu parafuso. Isso aqui é do quê? Arruela elástica? Não vai mostrar aqui, não. Mas ela tem um princípio de funcionamento de uma arruela de pressão desse jeito aqui. Ô, Jonathan. Pode falar. Não é aquela que tá ali, não? Volta lá na imagem, por favor. Essa... sobe um pouquinho. A do canto esquerdo. Que tá embaixo do símbolo do Google. É essa aqui mesmo. Valeu, Nair. Tá enxergando bem aqui. É dessa aqui mesmo, tá vendo? Ela é deformada. É como se ela tivesse sido amassada lateralmente, assim, ó, né? Para ficar com esse formato. Eu coloco o parafuso. Quando eu vou apertando a rosca do parafuso, ele vai fazendo ela ficar chata de novo. Mas como ela é deformada, isso aqui é um aço específico, ele tem uma elasticidade. Ele vai fazer uma força de reação para cima, tentando arrancar esse parafuso, empurrar ele de volta. Como as roscas estão sendo apertadas, aí por conta desse atrito entre os dentes ali, que essa arruela vai proporcionar nos dentes ali do parafuso, eu vou ter um travamento ali que vai evitar. Jonathan, esse travamento é perfeito? Não, né? Dependendo se vibrar muito, aos poucos ela vai soltando. Né? Por isso que fala que essas aqui são as, vamos dizer assim, as mais seguras. Mas essas aqui também podem ser aplicadas. No caso, eu falei a arruela de pressão, é como se fosse essa arruela espiral aqui, ó. Que seria essa aqui. Tem as travantes também, né? As porcas auto-travante. Entendeu? Daqui a pouco eu chego nela. Deixa eu mostrar essa arruela dentada. Ela funciona do mesmo esquema. Só que em vez de ser só um elemento que tá deformado, que nem esse aqui, ela tem todo o aro dela, ela é deformada. Aí eu aperto, faz a mesma coisa, uma força de reação para trás. Qual que é essa que você falou, William? As porcas auto-travante. Essa aí tem uma imagem. Elas já vêm com tipo um... Como que eu vou falar? Por dentro. Aí, ó. Essas daí, ó. Essas não saem fácil, não. Depois você colocar essa, beleza. Depois quando você vai tirar, esse plastiquinho vai pra dentro aí, né, Will? Vou te falar, viu? Osso, vou tirar essa aqui, viu? Destruído depois. Quando você força aqui... Os moinhos lá, ó. Como tem muita vibração, usa mais só essas daí pra travar. Antes, né, colocar porca contra porca, né? Agora, né, coloca essas daí. E o travamento se dá por conta desse material aqui. Isso aí não solta fácil de jeito nenhum. Ela é até mais pesada pra você colocar ela, entendeu? Pô, bem legal. Legal mesmo. Aqui, tem mais aqui. Até chegar no plástico, ela é fácil de encaixar. Você vai com ela na mão, depois só... Encostou no plástico, aí tem que fazer força. Aí já pode preparar uma chave. Porque esse plástico aí, para poder passar ele, é um plástico mais resistente. Acaba que a gente pode ver por aqui, ó, para você ver como é que essa porca é interessante. O início dela é normal, né? Aqui eu tenho os filetes da rosca aqui bem normalzinho. Só que aí, ó, aqui você vê que tem só um caminhamento aqui, mas não tem o dente completo. Ou seja, como isso aqui é um material mais macio, porque ele vai entrar bem, o parafuso roscando aqui, ele vai entrar bem forçado, e é o próprio parafuso que vai fazer o filete aqui nesse material. Ou seja, ele veda, ele trava e faz aquela contra-força para cima para travar essa porca aqui. Por isso que ela é chamada de auto-travante. Muito bacana essa aqui. Tá vendo? O filete dela é bem mais raso do que isso aqui. O próprio parafuso que faz o filete aqui já vedando e travando. Isso. Lá na imagem sua do slide, lá tem aquela Elastic Stop. Essa aqui, né? Elastic Stop. Isso. Aqui, ó, nylon, tá aqui, ó. Exato. Tem a contra-porca, né? Que nem o William falou ali. Porca, contra-porca. Tem esse caso aqui. O que acontece? Eu tenho o aperto normal, o aperto que eu preciso para fazer o travamento, para fazer o ajuste ali da minha peça, eu faço pela porca aqui.
Aí eu jogo uma contraporca por cima, porque a força que eu coloquei nessa contraporca vai evitar dessa aqui tentar se movimentar, né? Aqui, ó, tem uma montagem aqui também. Bem interessante também. E assim, pessoal, eu estou mostrando aqui alguns só, tá? Se você for pegar um catálogo, por exemplo, de parafuso e de porca, vai aparecer uma infinidade de coisa lá, tá? Só estou mostrando aqui alguns para que a gente tenha uma ideia do que existe. Vai ver que existe dezenas de tipos de cabeça de parafuso e uma cacetada de porca também. Porca borboleta, às vezes tem uma porca que é parecida com essa aqui, ó. Né? Só que ela tem umas orelhinhas aqui que facilita você fazer um aperto com a mão. Um monte de coisa também. Igual aquelas de engraxadeira. Como é que é? As tampas de engraxadeira é assim, pode olhar aí pra você ver. Tudo borboleta, se você quiser digitar aí. Tampa de engraxadeira. Mas é. Aí, ó. Aí, ó. Porca borboleta. Engraxadeira que você falou? Tem engraxadeira é desse jeito, as tampas delas. Põe uma imagem da engraxadeira. Olha lá, capaz que você vai mostrar aí. Aí, ó, é tudo desse tipo aí. Aqui, né? Aham. Aqui, ó, isso aqui, ó, essa porca borboleta aqui com esse anel aqui, a gente usa também para fazer linha de vida. Esse aqui também. Isso aí usa para içar os motores dos moinhos, quando é muito grande. Usa isso como... Tem um negócio aqui, não sei se vocês conhecem, quer ver? Vocês conhecem aqui parafuso para Bolt? Sim. Isso aqui é muito bacana, por exemplo, você tem ali... Eu já vi o cara fazendo isso. Ele tinha lá um bloco de concreto e ele precisava mover ele de lugar. Em vez de pegar aquilo lá, uma empilhadeira, para pegar aquele bloco para fora, ele tinha lá uma talha, alguma coisa assim lá. Aí ele fez um furo com a broca no bloco de concreto. Aí você coloca esse parabolt aqui, ó. E à medida que você vai roscando a ponta dele aqui, é como se fosse uma daquelas buchas de prender quadro na parede. Esse corpinho dele aqui, ele vai dilatando, ele vai aumentando e vai travando lateralmente. Né? Aí depois ele tem uma resistência tão grande que se você conseguir segurar pela ponta dele aqui, é só puxar e ele não solta. John, eu não sei se acho que o Marcelo não está aí na aula, não, mas lá a gente usa esse parafuso para poder prender torre. Torre. Poder prender Pô, legal, cara. Quando vai colocar aí um modo, assim, não muito, né? Que seja uma torre aí de uns. Cada módulo tem uns 3, 4 módulos, 6, 8 metros. A gente usa para poder prender ela no chão ou se tiver onde for instalar a torre, né? Numa casinha, geralmente. Tipo assim, tipo um pilar desse daqui, né? Em vez de colocar esse tipo de trava aqui, vocês usam um parabolt que já trava. Isso, usa parabolt. Aqui, né? Eu costumo especificar parabolt para fazer, por exemplo, quando eu tenho que colocar um guarda-corpo, né, em cima de uma estrutura metálica, por exemplo, lá eu tenho que fazer um guarda-corpo onde já existe a estrutura. Aí eu vou e lanço um parabolt. Em vez de mandar fazer um chumbador grande assim, né, o parabolt é mais prático. Você só faz um furo com a broca, taca o parabolt, gira, ele abre lá e já trava. Sim. Mais um recurso aí, ó. Caso vocês precisarem, em vez de fazer um chumbador assim grande para prender pilar, tipo esses aqui, ó. Vou pegar uma imagem. Esse trem dá um trabalho, na hora que você vai colocar isso dentro dos pilar, tem que ficar certinho. Tem que ficar certinho. Tem que colocar o cara que vai montar a estrutura já era. Vai sofrer. É chato pra caramba, tem que fazer um planejamento bem arrumado mesmo. Aí dependendo da aplicação, o parabolt substitui até mais fácil. Aí você não precisa, na concretagem, você não precisa deixar nenhum chumbador. Você faz e depois só fura e taca o parabolt lá.
Mas tem alguns casos, por exemplo, uma cobertura de um ginásio, por exemplo, você usar um parabolt ali, dependendo da carga de vento que estiver sendo esperada, que pode acontecer, aí não vai segurar, vai arrancar tudo, né? Aí precisa colocar um chumbador mais profundo. Mas cada caso é um caso. Ok? Vamos continuar. Ok, órgãos de fixação aqui a gente já viu alguns, né? Vocês já viram que tem uma cacetada, né? Isso aqui é só uma apresentação. À medida que vocês forem precisando de alguma coisa na vida profissional, vocês fazem uma pesquisa e vão encontrando ali o que mais se adequa para vocês. Chavetas. Chaveta todo mundo conhece, né? A gente estudou eixos, né? Árvores, dimensionou aquela questão toda pelo torque. A gente identificou ali polias e correias, vai ver engrenagem daqui para frente. Só que quando acontece de eu ter um eixo e encaixar uma polia, se eu não tiver nenhuma coisa para travar o movimento dos dois, o meu eixo vai girar vazio. Correto? Aí o que eu preciso? Eu preciso usar um elemento aqui intermediário para que eu consiga travar um em relação ao outro, para que quando o eixo gire, a polia gire travando aqui também. Tá? Esse elemento eu vou chamar de chaveta. Chaveta é um corpo prismático, prisma, né, tem um formato prismático assim, que pode ter faces paralelas ou inclinadas, em função da grandeza do esforço e tipo de movimento que deve transmitir. São feitas de aço, são desmontáveis, tá bom? E tem diversos tipos de chavetas também. Chavetas em formato de cunha, que tem uma excentricidade, uma inclinação em uma das partes. Aí, para esse caso, eu tenho aqui o eixo, né? Ele tem que ter aqui um rasgo para me colocar essa chaveta e ele entra sob pressão. Por quê? Porque como ela é inclinada, eu faço uma pressão, o atrito aqui vai chegar até um momento em que não vai ter mais movimento, travando o eixo e a polia. Para fazer a remoção, né, às vezes ela tem uma cabeça aqui, e eu pego aqui um elemento, faço uma cunha e arranco isso aqui para trás. Existem diversos outros tipos de chaveta. Eu lancei algumas aqui, não vou ler tudo não, vai ficar na apresentação, né, que depois vocês consultam com calma. Ó, chaveta encaixada. A chaveta comum corresponde ao tipo mais simples de chaveta de cunha. Né? O meu rasgo, para esse caso aqui, tem que ser maior. Eu posso colocar a chaveta aqui e empurrar ela aqui para trás. Chaveta meia cana. Quando eu falo meia cana, é o seguinte. Tá vendo essa parte de baixo aqui da chaveta? Além da parte de cima ser inclinada, a parte de baixo ela é abaulada no raio do eixo. Ou seja, para esse tipo de chaveta, o meu eixo ele não precisa ter um rasgo aqui. Eu só tenho um rasgo na polia. O eixo continua redondo. Aí eu coloco essa chaveta por cima do eixo, né? Vai dar um encaixe perfeito, porque a chaveta tem o mesmo raio aqui da circunferência do eixo, e taco sob pressão lá dentro. Não é muito comum não, mas existe. Chaveta paralela, que essa para mim é de uso comum, praticamente, né? Eu tenho aqui um rasgo na própria polia e um rasgo no eixo também. O ajuste da polia com o eixo é perfeito, né? É justo. Aí vai entrar naquela questão do ajuste, H5, não sei o quê, dependendo ali do que você precisa. Mas a trava, eu vou colocar essa chaveta aqui, ela vai ficar justa no eixo, e tem que ter uma pequena folga aqui também, né, entre a chaveta e a parte de cima da polia. Não pode ficar travada na parte de cima da polia também, não. Bom? Tem essa chaveta plana aqui, que o rasgo, eu faço um rasgo plano aqui no eixo, aqui, ó. Pode ver aqui por esse desenho aqui, que em vez de fazer um rasgo só do tamanho da chaveta, eu peguei aqui quase que uma lima e limei essa parte de cima aqui. Aí eu entro com essa chaveta inclinada e faz o travamento. E quando eu tenho que fazer a instalação de uma chaveta numa peça cônica, é mais adequado usar essa aqui de chaveta de disco ou meia-lua. Tá? Porque ela se adequa mais aqui nessa conicidade. Aí eu pego uma fresa, né, circular, alguma coisa assim, para fazer esse rasgo de semicírculo aqui na peça, para encaixar essa chaveta. Chaveta, pessoal, ela tem que ser calculada, dimensionada, tem catálogo para chaveta, não é só pegar ali uma barrinha, dar uma limada nela e encaixar ali não, tá? Tem norma, aqui, ó, norma DIN tal, ok? Tem norma para chaveta também. Anéis elásticos, eu acho que a gente já comentou isso aqui.
quando a gente teve aquela aula de ferramentas. Vocês lembram que eu mostrei para vocês um alicate para extrair anéis elásticos, que tem a pontinha mais dupla assim, 2 garrinhas, né? Esse anel elástico ele serve para fazer o travamento de eixos, para evitar o movimento no sentido axial, né? Olha esse caso aqui, por exemplo, ó. Esse aqui é um anel externo. Eu tenho um eixo aqui, o eixo ele tem uma pontinha para fora e um rasgo nessa extremidade aqui, de forma que eu consiga abrir essa peça aqui desse anel, né? Eu vou dar uma dilatada para cá e para cá, vou encaixar ele aqui dentro e quando eu soltar, ele vai travar aqui, evitando o eixo se movimentar, né? Para dentro aqui no caso. Redutor cheio dessas travinhas aí, né, John? Travar os rolamentos. Redutor tem um monte disso aqui. Qualquer máquina você vai encontrar esses anéis, porque onde você precisa ter uma garantia de que não vai ter esse movimento do eixo, né? Às vezes você quer que o eixo ele gire, mas ele não pode ter um movimento, aí você usa um anel desse aqui. Olha esse caso aqui, por exemplo, ó. Eu tenho um rolamento, esse rolamento está travado aqui no alojamento aqui da caixa, tá vendo? Que tem um batentezinho aqui, ó. Ok. Só que aí, eu não posso ter movimento desse eixo para cá. Aí o que eu faço? Eu coloco um anel aqui do lado externo. De forma que quando o eixo puxar, né, eu não vou ter carga no rolamento. Eu não vou ter carga unicamente no rolamento. Eu vou travar esse com um anel para transferir a carga do rolamento para a caixa. Entendeu? Função de anel elástico é para evitar o movimento longitudinal dos eixos. E agora, William, presta atenção nesse vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, que ele é sobre travas e vedantes químicos. Ao final desse vídeo, você me fala se é isso que você quis dizer lá, tá bom? Beleza. Beleza. Valeu o trem, gente. Atenção! Vai... Nas últimas teleaulas, a gente vem estudando a manutenção corretiva. Bom, como você deve se recordar, trata-se de um trabalho que, para ser feito com sucesso, deve seguir uma série de procedimentos, que incluem a análise das falhas, técnicas de desmontagem e montagem, além de alguns processos utilizados na recuperação de elementos mecânicos. Dando sequência a esse tema, nós vamos ver hoje um outro processo de recuperação de elementos mecânicos. É um processo que envolve travas e vedantes químicos. Na teleaula de hoje, você verá que uma das soluções que a gente tem para evitar o afrouxamento dos elementos de fixação é usar a trava química anaeróbica. Você também vai ver que a vedação anaeróbica de roscas evita os problemas que os vedantes mais comuns geralmente apresentam. E que esses produtos químicos também podem ser utilizados na vedação de superfícies planas. Ainda nesta teleaula, você verá como fazer uma fixação anaeróbica em rolamentos e de que maneira deve ser feita a desmontagem de peças unidas por fixação anaeróbica. Se o assunto de hoje está ligado a travas e vedantes químicos, então o nosso primeiro passo é entender o que é isso. Travas e vedantes químicos são resinas anaeróbicas, como essas aqui, que endurecem na ausência de oxigênio. Com diversos níveis de viscosidade e resistência, essas resinas são aplicadas em muitos casos, como por exemplo, no travamento anaeróbico de parafusos, na adesão anaeróbica de estruturas, na vedação anaeróbica, na vedação de superfícies planas, na fixação anaeróbica e na adesão anaeróbica instantânea. Bom, mas e na prática? Como utilizar essas travas e vedantes químicos? Vamos ver isso melhor? Sabe que já faz um tempo que eu venho observando essa máquina e uma coisa que eu reparei é que os elementos de fixação, como os parafusos, porcas e os prisioneiros, são bastante pressionados. Isso porque eles sofrem esforços tanto pelas variações térmicas como pelas vibrações e impactos do próprio funcionamento da máquina. É assim não dá, né, Caio? Nessas condições, os elementos de fixação da máquina acabam se afrouxando
devido à perda de torque. Você já viu, né? Elementos de fixação frouxos acabam danificando a máquina. Tudo isso eu aprendi observando essa máquina aqui. Só que eu tô com uma dúvida. Mestre Paulo, por favor, como é que eu consigo eliminar o afrouxamento dos elementos de fixação dessa máquina? Isso é muito simples, Tito. Uma das soluções que a gente tem para eliminar o afrouxamento dos elementos de fixação é utilizar a trava química anaeróbica. A trava química em estado líquido preenche todos os espaços entre as roscas. Depois de seca, a resina transforma-se numa película plástica entre as roscas, o que vai proporcionar o travamento. Bom, falando assim até parece que é fácil, né? Mas e se a rosca da peça estiver espanada? O que a gente faz? Bem, como nesse caso aqui em que a gente tem uma rosca espanada. Primeiro, limpe as roscas, tanto a do parafuso como a da peça. Depois, aplique o desmoldante na rosca do parafuso. Em seguida, coloque o moldante na rosca espanada da peça até a metade do furo. Coloque o parafuso no furo e deixe secar. Depois de seco, retire o parafuso para a montagem final e aplique a trava química. Uma das vantagens da trava química é que ela permite o reaproveitamento de roscas espanadas, que era o caso desta aqui. A trava química, ao ocupar o espaço entre a rosca espanada e o parafuso, acaba criando uma nova rosca, acabando assim com os problemas de substituição ou aquisição de peças novas. Mas e a desmontagem da trava roscada? Como é que fica? Para desmontar uma trava roscada, observe os seguintes procedimentos. Use a mesma ferramenta que foi utilizada na montagem. E, se for necessário, aplique calor localizado na porca ou prisioneiro durante 5 minutos. Lembre-se que a temperatura da fonte de calor deve estar em torno de 200 graus Celsius e que o conjunto deve ser desmontado enquanto ainda estiver quente. Quando o assunto é manutenção, você sabe que não existe um elemento mais importante do que o outro, porque para a máquina funcionar plenamente, todos os elementos têm que estar devidamente ajustados. Por isso, dedique aos tubos, válvulas, manômetros, plugs e conexões a mesma seriedade com que é tratado qualquer outro elemento. Afinal, uma união ou conexão mal feita pode determinar o vazamento de fluidos, trazendo como consequência problemas para a produção. Para se evitar problemas de vazamento, tem se usado com muita frequência vedantes de rosca, como esses aqui, ó, dá uma olhada. De teflon, sisal e massa vedante. Só que esses materiais de vedação não propiciam um preenchimento total das folgas existentes entre as roscas. O que acaba exigindo, em alguns casos, constantes reapertos e altos torques. E você sabe, reapertos e altos torques podem danificar a peça. E ainda por cima, eles podem fazer com que partículas de vedante contaminem o sistema. Para evitar esse problema, a gente usa vedantes químicos como esse daqui. Os vedantes químicos são indicados porque suportam condições adversas, como altas temperaturas, pressões hidráulicas e pneumáticas, além de vibrações do equipamento. E a aplicação de vedantes químicos também é bem simples, o que você pode comprovar acompanhando o trabalho do nosso amigo aqui, ó, que está justamente vedando uma rosca. Como você está podendo observar, as travas e vedantes químicos, além de serem de fácil utilização, são extremamente eficientes. E além dos exemplos já mostrados, os produtos químicos de união anaeróbica também são excelentes para a vedação de superfícies planas. Com isso, é possível a confecção de juntas no local da união sem a interposição de outros materiais. Veja que o vedante utilizado permite uma perfeita adaptação à conformação das superfícies que ficarão em contato. E isso sem a necessidade de interpor outros materiais, como as juntas de papel, por exemplo. Veja que a vedação fica perfeita, resistente e insolúvel. Só que tem um detalhe: a utilização desse tipo de vedação limita-se a uma folga de até 25 centésimos de milímetro. Acima desse valor, é preciso usar uma junta espaçadora que deve ser utilizada em conjunto com o vedante anaeróbico. Os rolamentos, como a gente já viu, vira e mexe também precisam de manutenção.
Muitas vezes, o rolamento encontra-se folgado em sua sede ou mancal, como esse daqui, olha. Essa folga geralmente acaba trazendo alguns transtornos, porque a sua solução é muito trabalhosa, exigindo, às vezes, a usinagem da sua sede ou mancal, não é isso? Exatamente. Ou até a confecção de uma bucha, dependendo do tamanho ou do formato do mancal, é isso? É isso aí. Mas para fazer tudo isso que o Caio falou, a máquina precisou parar e ser desmontada, o que aumenta os custos de manutenção e prejudica a produção. Será que não há uma maneira mais rápida e menos trabalhosa de fazer isso? Claro que existe. Pelo tema que a gente está vendo aqui hoje, dá para imaginar, não dá? O quê? No caso dos rolamentos, também dá para usar essa tal resina anaeróbica? É claro que dá. Não só dá para usar, como se tem que usar. Pois a fixação anaeróbica, diante de um problema dessa natureza, é uma excelente opção. Além do líquido preencher por completo as folgas entre as peças, ele também acaba se transformando, devido à ausência do ar, numa película sólida que fixe seus elementos. E uma coisa que você ainda não sabe, esse processo, por ser de rápida aplicação, permite que o serviço de manutenção seja executado com rapidez e economia, além de trazer resultados satisfatórios. Mas o processo de fixação anaeróbica não se limita apenas aos rolamentos, não. Ele também pode ser utilizado na montagem de engrenagens e buchas em eixos e sedes. Dessa forma, é possível substituir métodos mecânicos de fixação, como o emprego de chavetas, a montagem com interferência e o estreamento. E isto por quê? Porque o produto utilizado na fixação preenche todos os espaços entre os componentes, ou melhor, todos os microespaços entre os componentes, como você pode observar nesses desenhos. Realmente, travas e vedantes químicos anaeróbicos são uma mão na roda. Mas ainda ficou uma dúvida. Como desmontar peças unidas por fixação anaeróbica? É possível isso? Claro que é possível. E para a desmontagem, você deve usar os componentes usuais, como saca-polias ou saca-rolamentos. Caso seja necessário, deve-se aplicar calor localizado por 5 minutos, com a fonte de calor numa temperatura em torno de 200 graus Celsius. Faça o desmonte enquanto o conjunto estiver quente. Bom, resumindo, quando o assunto for recuperação e montagem de peças, as travas e vedantes químicos são importantes auxiliares, pois além de promoverem com segurança uma rápida e eficiente fixação, esses produtos são confiáveis e fáceis de aplicar. É ou não um ótimo recurso para quem trabalha em manutenção. Bom, e agora, para não ficar dúvidas, que tal a gente dar uma revisada em tudo que aprendemos hoje? E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu o que são e para que servem as travas e vedantes químicos. Viu também que uma das soluções que a gente tem para evitar o afrouxamento dos elementos de fixação é usar a trava química anaeróbica. Você viu também que a vedação anaeróbica de roscas evita os problemas que os vedantes mais comuns geralmente apresentam. E que esses produtos químicos também podem ser utilizados na vedação de superfícies planas. Ainda nesta teleaula, você viu como fazer uma fixação anaeróbica em rolamentos. E de que maneira deve ser feita a desmontagem de peças unidas por fixação anaeróbica. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas você, é claro, sabe que ainda tem que se dedicar mais um pouco. Não, porque para que você realmente consiga aprender tudo o que foi dito hoje, é fundamental que você leia o seu livro de estudos e faça os exercícios. Tá combinado? Então, até a próxima. E aí, William, essa questão dos vedantes químicos foi isso aí que você estava se referindo? Sim, sim mesmo. Aí eles não falam o nome, não, porque não pode fazer propaganda, mas é... É o Loctite é a marca, né? É, não pode. É isso mesmo. Não, beleza. Nessa questão de vedante químico, pessoal, tem um negócio, quer ver? Como é que chama? Tem um que a gente usa, tipo parecido com aquele Parabolt, só que é um parafuso que a gente usa um vedante químico para fazer travamento de... Oh, gente. Vedante químico, como é que eu pesquisava isso aqui?
Inclusive era da Sica. Eu usava, não é impermeabilizante, não. É para fazer travamento de barra roscada em superfície de concreto. Eu vou verificar isso aqui, depois eu mando no grupo de vocês lá, tá? É um vedante químico que a gente usa numa barra, por exemplo, eu tenho um paredão de concreto lá, eu preciso fixar uma viga através desse paredão. Aí eu vou e faço um furo e passo uma barra e uso um vedante químico lá, que ele vai fazer a função daquele parabolt lá também. Né? Só que aí, em vez de usar um parabolt, eu uso um vedante. Eu vou lembrar o nome certinho, depois eu passo para vocês lá, tá bom? Uma coisa que eu quero mostrar ainda para vocês aqui, rapidinho, é o seguinte. Eu tenho alguns vídeos aqui sobre torquímetro. Né? Coisa bem, a gente já estudou o que é um torquímetro, como que a gente utiliza ele. Nesse caso aqui, rapidinho, a gente vai vendo aqui, que é isso aqui, ó. Esse senhor aqui, ele vai fazer a apresentação de 3 tipos de torquímetro. O primeiro é aquele de vareta, né? Ele vai mostrar como é que funciona aqui, mas aqui, rápido, vai estar na apresentação, depois, se vocês quiserem, vocês assistam o vídeo. O que acontece como é que ele funciona? Aqui eu tenho esse braço de alavanca que vai chegar lá e encaixar no parafuso que eu preciso apertar. Vocês concordam que à medida que eu giro esse braço de alavanca, ou apertando ou desapertando, eu vou ter uma deformação dessa barra? Só que essa vareta de cima, ela não está acoplada diretamente na barra, ela está no eixo aqui que vai estar no parafuso. Então, a deformação dessa barra aqui é diferente da deformação dessa alavanca que a gente vai aplicar a força. À medida que eu aplico força e rotaciono isso daqui, a vareta ela tende a ficar parada. Só que o tanto que ela fica parada e essa peça aqui se movimenta, vai me dar a intensidade daquele torque que eu estou fazendo. Olha aqui, por exemplo. Aqui está sem carga, está zerado. Vocês estão enxergando aí. À medida que eu vou fazendo o aperto, a minha vareta vai ficando e vai mostrando aqui na regra graduada qual que é a intensidade do torque que eu estou querendo. Chegou no torque que eu preciso, eu largo de apertar. Okay? Esse aqui é o torquímetro de vareta. Manual, é no olho mesmo aqui. Ainda tem esse outro torquímetro aqui, que é aquele que ele dá um estalo quando chega no ponto que eu estou querendo. Carregando aqui. Vamos, meu filho. Tá acabando aqui. Aqui, ó. Deixa eu encontrar um ponto aqui. É o seguinte. Nessa parte de baixo aqui do torquímetro, eu tenho tipo um anel graduado, que eu destravo esse anel e eu giro essa peça aqui até encontrar aqui a carga que eu estou querendo no meu torquímetro. Qual que é o torque que eu quero aplicar? Não, então vai ser daqui, isso aqui vai ser tantos newton-metro, ou tantos quilograma-força por metro. E solta esse anel graduado. Eu libero o anel, ajusto a carga e travo o anel de novo. À medida que eu vou aplicando, aqui está bem indicado aqui aonde eu vou colocar minha carga que eu estou querendo no torquímetro. Coloquei a carga, soltei e começo a fazer a aplicação. Quando eu estou fazendo força, eu vou escutar um estalo. Eu estou fazendo força, ó, ele vai dar um movimento quando chegar naquela carga pré-estabelecida. Colocou lá, começa a aplicar a carga. Na hora que der um estalo e ele não dá um pouquinho, é que chegou na carga total. Ó, nesse momento aqui chegou na carga que eu tinha estabelecido. Ele dá um estalo, dá um barulho aqui e eu vejo que chegou no total. E aqui vocês podem identificar ainda que eu tenho aqui essa alavanquinha, que eu posso só girar ela para um lado e para o outro, e aí eu consigo ou apertar ou desapertar. Ok? E, finalmente, eu tenho aqui um outro torquímetro, e esse aqui já é mais violento, esse aqui é digital. O que acontece com ele aqui? Eu tenho aqui um painelzinho aqui, onde eu vou programar aonde eu quero que aonde eu quero que chegue o torque que eu vou aplicar. Ó, quer ver?
Vou mostrar o vídeo todo. Ó. Aqui na parte de baixo, aqui eu tenho aquela chave que a gente já viu, né? Que vem com um conjunto lá de porcas que eu uso para fazer os apertos. E aqui, eu tenho aqui nesse painelzinho aqui, eu programo a intensidade do torque que eu quero aplicar. Quando eu estou fazendo a aplicação daquele torque, o que acontece? Eu vou ter aqui uma indicação sonora, ele vai dar um apito aqui falando que chegou naquele ponto. Eu vou ter uma indicação visual, que esse LEDzinho aqui vermelho vai piscar, indicando que eu cheguei no ponto que eu programei aqui para o torque. E ainda o seguinte, né, se eu estiver trabalhando, vamos dizer assim, no sol, num lugar com barulho, eu estou com um abafador, eu não vou ver nem a luz e nem vou escutar o apito. Então, o cabo desse torquímetro ele vai vibrar como se fosse um vibrador de celular. Né? Ele vai dar uma vibrada e eu vou sentir que, opa, chegou ali no torque que eu estou querendo. Certo? Isso aqui eu fiz questão de apresentar, são a mesma ferramenta, só que em 3 formatos diferentes. Para quem não conhece, já sabe pelo menos ter uma referência aqui do que é um torquímetro. Bom, existem diversos tipos de fabricantes, né? Mas normalmente é o de vareta, ou é aquele de trava, ou é um digital mais completo que nem esse aqui. Tem outros também. Por exemplo, aquela pistola que o pessoal usa para desatarrachar e apertar a roda do carro de Fórmula 1, aquilo lá é um torquímetro. Lá já está programado o torque que tem que fazer. Quando chega no torque, ele para de girar. Ok? E finalmente, pessoal, para encerrar esse último slide, eu tenho 4 minutos ainda. O que eu vou mostrar aqui para vocês? Eu fiz uma garimpada aqui no meu computador e eu encontrei algumas coisas. Ó. No que tange a parafusos, a gente estudou porcas ali, né? Viu tipos de trava em parafusos e porcas. Aqui eu vou disponibilizar para vocês uma cacetada de catálogos de porcas e parafusos também. Esse catálogo aqui completo de parafusos tem 52 páginas, tipos de rosca, tipo de cabeça, intensidade de carga, testes, um monte de coisa. Você lembra que eu falei para vocês que um técnico mecânico tem que entender de procurar catálogo? Aí, ó, catálogo bacana de parafuso. Aqui, ó, parafusos para estruturas metálicas, né, são parafusos, a norma é diferente. Informações técnicas de parafusos está aqui também. Propriedades de materiais, propriedades mecânicas, catálogo, está tudo aqui para consulta de vocês. Elementos de máquinas. Eu encontrei aqui algumas apostilas, que é o seguinte. Essa primeira apostila aqui, ó, ela vai trazer muitas das coisas que a gente estudou aqui hoje. Deixa eu abrir aqui. Está até aberto aqui o negócio de chaveta. Ó. Parafusos e porcas, engrenagens, correias, polias, mancais, acoplamentos, elementos de vedação, né? Travas, chavetas, anéis, pinos. Eu não falei aqui sobre pinos aqui para vocês, que é muita coisa que tem aqui para falar de pino. Tem um monte de informação aqui na frente, aqui, ó. Aqui os anéis elásticos, pino cônico, pino estirado, as cupilhas estão aqui. Tem muita informação e tem alguns exercícios aqui no final. Essa segunda apostila aqui, ela vai falar aqui, ó, sistemas de vedação, 1 e 2, né, elementos de vedação, retentores, selo mecânico, gachetas, polias e correias, tem um monte de informação complementar aqui que não está na nossa ementa do curso, mas vai essas apostilas aqui para vocês terem material. Algum dia vocês precisarem falar, deixa eu dar uma fuçada naquele material lá que eles passaram para nós. Né? Às vezes complementa aqui, tem uma solução que vocês precisam conhecer, mais informação, tem um monte de coisa aqui. E além do que, em elementos de máquinas ainda, estou disponibilizando esses 2 pacotes aqui de apostilas. E, ó, anéis elásticos, cálculo de rosca, conjuntos mecânicos, elementos de apoio, guias, mancais, molas, parafusos, rebites, rolamentos, um monte de informação aqui a mais para vocês. Acoplamentos, cabos, cames, conjuntos mecânicos, correntes, engrenagens, um monte de coisa sobre engrenagem aqui. Lubrificação, aqui, ó, 4 apostilas, 3 apostilas, 4 apostilas de lubrificação aqui. Polias e correias, roscas e transmissão também.
um monte de apostila aqui que eventualmente, se vocês precisar, tá aí pelo menos um material para vocês começar a ter alguma informação aí que precisa. Bom? Isso aqui tudo estou colocando lá no painel de serviço de vocês lá. Eu tenho mais algumas apostilas aqui, quer ver? Vamos ver aqui onde está apostilas. Aqui tem uma cacetada de apostilas e catálogos de fabricantes, um monte de coisa aqui, ó. À medida que eu for vendo que tem aqui, tem muita coisa que tem muito tempo que eu não mexo, eu tenho que dar uma revisada aqui para ver o que eu tenho. À medida que eu vou encontrando coisas aqui, eu vou disponibilizando para vocês lá também. Fica como material aí para consulta posteriormente. Quer ver? Deixa eu ver aqui, catálogos, engenharia. Catálogos, tem um monte de coisa aqui também. Ah, aquele que eu estava falando aqui, ó, chumbador químico. Aqui tem uns parabolt, tem um chumbador químico aqui na frente, aqui, ó. Você coloca isso aqui no concreto, tipo isso aqui, ó, né? Preenche isso aqui com o chumbador, depois de um tempo, quando ele seca, acabou. Nem Jesus Cristo para tirar esse negócio. Aqui, ó, conexões, coisa da CSN, Gerdau, grelhas. Jonathan, seria tipo aquela espuma expansiva? Não, essa espuma aqui é espuma para combate a incêndio. Não, eu falo aquele... Ah, o vedante químico lá? Vedante químico, isso. Não é aquela não. Aquela espuma expansiva utiliza muito em marcenaria para instalar porta, aquelas coisas, né? Esse chumbador químico aqui não. Deixa eu abrir ele aqui. Esse aqui é o parabolt. Deixa eu olhar aqui mais para frente. Chumbadores químicos. Ele funciona assim, ó, você faz um furo no concreto lá. Imagina que você tem um muro de arrimo, um muro de concreto lá. Aí você precisa passar uma viga de um ponto a ponto lá, mas aí você precisa chumbar isso direto lá na parede de concreto. Certo. Você faz um furo, né? Que nem está aqui. Aí você dá uma limpada, né? Para não ficar nenhuma poeira lá. Aqui, ó, insira a ampola no furo, insira a haste roscada girando. Ó. Isso daqui, ó, é uma haste roscada, não é um chumbador. Entendi. Nada não. Aí o que acontece? A ampola irá se quebrar fazendo a mistura. Aí quando você vai me enfiando essa haste roscada aqui nesse furo, essa mistura aqui é tipo um Durepox, um Super Bonder, uma coisa assim. Quando isso aqui secar, ele vai vedar tanto o parafuso que você colocou como o concreto. E acabou. Você não consegue tirar isso aqui mais. Né? Aí você vai e coloca uma chapinha metálica aqui depois, né, para fazer aquela chapa de base, você prende com uma porca, contra a porca depois, e você tem aqui um vedante químico para fazer uma fixação aqui. Isso aqui substitui o parabolt, né, que eu mostrei para vocês. E, eventualmente, por exemplo, você coloca um chumbador lá na concretagem, para colocar um pilar num piso de concreto, por exemplo. Ou você esqueceu de colocar aquele chumbador, ou esse pilar veio depois, quando o concreto já está pronto, isso aqui é uma solução também. Você coloca um vedante químico aqui com a barra roscada e está pronto o seu chumbador. Entendeu? Aí que tem as ferramentas que você usa e tal. É bem interessante isso aqui. É um recurso a mais, né? Às vezes você precisa de uma solução e não tem a ferramenta. Aí está aí a mais. Sim. Então, tem um monte de catálogos aqui, catálogo de bomba, um monte de coisa aqui. Depois eu vou fazer uma filtragem aqui do que é necessário para vocês, que pode ajudar, pelo menos no futuro, e disponibilizo aí para vocês. Eu lanço um link do Drive, ou lanço lá no grupo lá. Né? Isso aqui não tem perigo compartilhar, não. É bom compartilhar as coisas. Perfeito, turma. Aqui, ó. Peguei uns minutinhos do intervalo de vocês me desculpem, né, mas foi só para finalizar esse módulo e mostrar algumas informações a mais. Essas coisinhas que eu mostrei no final aí nem está na ementa de vocês, não. Tá? Mas com isso a gente encerrou esse módulo 8 também. Beleza?
Então, aqui, para fechar o módulo de manutenção, falta só o módulo 9, que é soldagem, caldeiraria e fundição. Esse item a gente não vai entrar muito aprofundado, não, que daria para fazer um curso de um semestre com esses 3 assuntos. A gente vai só citar algumas informações aqui, para vocês terem uns conhecimentos, pelo menos básicos, para tentar conseguir discernir algumas informações ali. Tá bom? Perfeito? Beleza. Peguei 5 minutos para vocês aí, né? Vocês me perdoem. Abraço e boa noite para você. Boa noite. Boa noite. Boa noite.